Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini, muito obrigada pela audiência mais uma vez. E hoje vamos falar sobre a questão da saúde mental no trabalho. Durante os Jogos Olímpicos, falou-se muito sobre a saúde mental dos atletas de alto rendimento e como isso pode ser um fator decisivo para bons resultados. O bem-estar psicológico é, na verdade, uma atual preocupação no ambiente de trabalho em geral, já que um transtorno, gente, pode incapacitar e fazer toda a diferença no sucesso profissional. E como resposta ao aumento de afastamentos de trabalhadores por questões psicológicas, o Ministério do Trabalho e Emprego reconheceu a saúde mental como um critério fundamental para gerenciamento de riscos ocupacionais. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, sobre a importância da saúde mental no trabalho em geral, para atletas de alto rendimento e para atletas amadores também, nós recebemos aqui nos estúdios o psicólogo Eduardo Silo, coordenador da preparação mental do Comitê Olímpico do Brasil. Muito obrigada pela presença, Eduardo. Bem-vindo. Olá, Lívia. Muito obrigado. Obrigado também, especialmente o pessoal que está nos acompanhando. É um prazer participar. Prazer é nosso, Eduardo. E recebemos também a Dani Plesnik, professora de segurança psicológica da Hillman. Dani, bem-vinda. Obrigada também. Lívia, muito obrigada por colocar na agenda esse assunto que a gente viu com um grande holofote nas Olimpíadas agora, mas eu ainda entendo que a gente tem muito trabalho a ser feito nesse campo. Então, obrigado por priorizar. Muito, Dani, mas é muito no sentido mais amplo da palavra. Eu queria que você explicasse primeiro para a gente na prática o que significa essa mudança de entendimento do Ministério do Trabalho em relação à saúde mental. A grande relevância, na verdade, de considerar o que aconteceu, o burnout, que é o esgotamento, na verdade, da pessoa, ele foi considerado como CID. Então, a gente consegue identificar, na verdade, porque não existe burnout de casamento. Então, eu estou com burnout do meu casamento. Não, ele está vinculado, diretamente vinculado a uma atividade profissional. Isso faz com que a responsabilidade da empresa seja direta. Então, a responsabilidade da empresa ficou maior em relação a esses assuntos. Não que não fosse uma preocupação, porque a gente fala já de absenteísmo, a gente fala de presenteísmo, a gente fala de outras características que já vêm e aumentando cada vez mais, mas ao considerar, tu vincula a responsabilização da empresa e tu faz com que fique mais fácil metrificar, né? Calcular realmente essa responsabilidade atribui à empresa. Essa foi a grande diferença. Não quer dizer que ficou mais ou menos importante, não quer dizer só a questão da responsabilização, e isso aumenta a priorização da empresa neste assunto. Na prática, antes de passar para o Eduardo também, a empresa precisa adotar medidas, então, para evitar que os funcionários tenham um burnout, ou ela tem responsabilidades de ajudar esse trabalhador a enfrentar esse transtorno, eventualmente, se ele aparecer? Vamos lá. Ou as duas coisas, né? As duas coisas, porque na verdade a primeira é uma questão legal. Então, tu consegue entrar na justiça dizendo que esse afastamento é responsabilidade da empresa. Hoje tu consegue fazer isso vinculando esta questão de afastamento CID, né? Sim. Olha, CID é emocional, o burnout é por causa desta relação do trabalho. Então, tu consegue responsabilizar diretamente a empresa. Isso mudou. O segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, é a gente culturalmente entender que o ambiente corporativo é feito de pessoas e não máquinas. E aí sim, o ambiente corporativo se responsabilizar e colocar na agenda ações para auxiliar o profissional a fazer isso. Então, acho que o segundo sempre existiu, Lívia, mas ao ter a responsabilização direta, ele ficou mais forte, mais efetivo. Perfeito, perfeito, Dani. Agora, Eduardo, durante os Jogos Olímpicos, essa questão da saúde mental na vida desses atletas de alto rendimento ficou muito latente, como sempre fica, né, durante edições das Olimpíadas. O quanto, não sei se dá para metrificar isso também, o quanto um bom estado de saúde mental, no caso desses atletas de alto rendimento, pode ser a diferença entre a vitória e a derrota? Não sei se eu fui muito enfática. O suficiente. É fundamental. Se a gente for olhar para a saúde mental e o rendimento esportivo, o resultado, eles têm total relação. Se você pegar uma régua,
No começo dessa régua, você tem uma condição mínima de saúde mental que precisa ser garantida para que o atleta possa se concentrar e fazer o que ele pode fazer. Então, o potencial dele de resultado depende muito dessa garantia. Saúde mental em dia, um mínimo de saúde mental, para que a ansiedade não atrapalhe, não tome conta, não interfira. O atleta vai competir com ansiedade. A ansiedade é energia para que ele faça o que ele precisa fazer. Mas não pode ser nem menos, nem mais. Tem que ser o ponto certo. Então tem todo um processo que a gente faz para acompanhar o atleta para que ele possa chegar no ambiente de trabalho dele, que é o esporte, que é a arena esportiva, e performar, sabendo que o trabalho dele está sendo assistido por milhões de pessoas. Então, se ele tomar consciência de que ele pode errar na frente de todo mundo, isso pode atrapalhar muito. Ele precisa estar muito concentrado. Não pode pensar nisso, é só fazer. E na frente de todo mundo mesmo, né, Eduardo? O mundo acompanha Jogos Olímpicos, edições das Olimpíadas. O atleta, ele é muito cobrado pela equipe técnica, ele é talvez mais cobrado por ele mesmo, que é a autocobrança, e ele é cobrado pelo público e muitas vezes de uma forma muito odiosa, nem sempre, né, é condescendente, nem sempre é uma forma compreensiva de estimular o atleta, é aquela cobrança negativa, discurso de ódio. E acredito talvez que nesse quesito, para esses atletas de alto rendimento que participam desses eventos, esses 3 ingredientes são explosivos na saúde mental. Como é feita a preparação? É tão importante como as outras preparações? Ou até mais, um pouco menos? Tão importante quanto. A preparação mental não é uma bala de prata, né, que vai eliminar a ameaça. É uma parte de um processo. Então, como parte de um processo, eu costumo dizer que a gente tem que compor a equipe por trás da equipe de atletas. Então a gente trabalha junto com o treinador, nutricionista, fisioterapeuta, preparador físico, bioquímico e uma série de outras funções que fazem parte do dia a dia do atleta. Então não existe resultado se você não tem um processo. E esse processo, muitas vezes, ele começa não só meses, mas anos antes de uma Olimpíada. E é durante esse processo que a gente vai aparando as arestas, entendendo que agora é muito importante a ação do nutricionista, agora do psicólogo, agora também do psiquiatra, que tem uma interface com a psicologia, junto com o treinador. Então a gente vai se revezando nessas etapas do processo para que o atleta tenha a melhor condição possível e aí ele vai realizar, na hora da Olimpíada, é hora de realizar. A gente não vai resolver nada de última hora. A gente tem que respeitar o processo e as etapas. Sim, e é um processo, Dani, quero te ouvir sobre isso também, que depende, claro, depende dos especialistas que estão acompanhando esse profissional, seja de qual área for, não só atletas de alto rendimento, mas depende muito da gente, né? Do nosso desempenho ao ter acesso à informação, a esses tratamentos, a esses acompanhamentos e conseguir mover as nossas engrenagens na cabecinha, no coração da saúde mental. No caso dessa mudança que você explicou para a gente, jurídica, que agora as empresas podem ser responsabilizadas se houver comprovação desse vínculo do burnout com a empresa do trabalhador, imagino que está sendo ou será cada vez mais comum as próprias empresas terem equipes de psicólogos e psiquiatras para darem esse suporte para esses profissionais. É um caminho sem volta esse ou não ainda? Eu espero que sim. Eu estava semana passada discutindo isso com outras pessoas de RH, na verdade, outros executivos de RH, para entender a velocidade da implementação efetiva. Porque mais do que só um programa, né, Lívia, a gente está falando de uma mudança cultural. E que o profissional, eu estou fazendo um paralelo sempre nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas a diferença é que a intensidade sempre é maior. É aquele momento que está no holofote. Se prepara 4 anos para aquela... Existem competições no meio do caminho, mas para aquele grande momento. A diferença no ambiente corporativo é que é todos os dias. Claro, com alguns momentos, uma apresentação, a entrega de um projeto. Então, aquilo precisa fazer parte do dia a dia da pessoa. E o que acontecia no passado, que para mim tem sido a grande transformação, ao olhar o humano como um humano completo, e a gente estava conversando antes um pouquinho sobre compartimentalização. Então, por exemplo, quando a gente chega aqui, a gente quer ter o compromisso de entregar para vocês que está junto com a gente aqui o nosso melhor.
E eu peguei um trânsito e acidentes no caminho que me desestabilizaram, porque eu tinha um horário para estar aqui, eu tinha um acordo com vocês. Então, como eu consigo, num exemplo tão simples como esse, gerenciar a ansiedade, saber que se eu ficar extremamente ansiosa por eventos que não tem nada a ver comigo, é o trânsito, são acidentes, eu não vou conseguir chegar aqui bem. Então, essa é a parte do eu que é importante. Como é que eu faço? Eu uso ferramentas, eu gosto muito de brincar com a caixinha de ferramentas. É uma meditação, é escutar uma música, porque eu não consigo gerenciar o trânsito. Eu consigo gerenciar o tempo que eu saio antes de casa, mas o resto não. É um exemplo muito simples para mostrar como isso a gente tem que fazer no dia a dia. O que se fazia no passado? Ao entrar nos portais das empresas, eu esquecia a minha vida pessoal. Eu era treinada a fazer isso. Então, se eu tenho um filho que está com um problema na escola, eu não poderia pensar no meu filho. Aí a gente começa a compartimentalizar. Eu estou aqui, eu preciso estar 100% aqui e eu esqueço dos meus problemas, mas a gente não esquece porque a gente é um ser humano único. Então, eu acho que a diferença que tem acontecido no corporativo, e eu tenho visto um movimento ainda muito lento pelo que a gente já poderia estar agora e pela importância que isso tem realmente como resultado, porque isso acaba afetando o resultado, é de reconhecer o ser humano, de auxiliar aquele ser humano a se autogerir. Então, falar de emoções no ambiente de trabalho, não se falava de emoções no ambiente de trabalho, gerar ferramentas de autoconhecimento para que isso se expanda e vira a cultura da empresa. Então, sim, eu vejo um movimento maior agora. Eu acho que momentos como o da Olimpíada tem se intensificado. A Simone Biles, para mim, é um grande ícone na Olimpíada que transformou, o que permitiu que a Rebeca falasse sobre isso. E para mim, eu acho que vamos usar esse exemplo da Olimpíada para falar. Quando um CEO, que pra gente é a pessoa que está no pedestal, que é aquele mito, fala que ele também faz uma gestão da emoção, parece que permite que as outras pessoas fiquem mais tranquilas e possam falar. Se abram para falar sobre isso, porque ainda é um tabu falar de saúde mental, sim, infelizmente, né, Dani? Eu queria até aproveitar esse gancho que você deu pra gente, para compartilhar uns dados com a audiência, porque além dessa questão de a saúde mental individual de cada trabalhador influenciar na produtividade da empresa, afeta também a saúde pública. Dados do Ministério da Previdência Social mostraram que no ano passado foram concedidos quase 290 mil benefícios por incapacidade devido a transtornos mentais e comportamentais no Brasil. Esse número, gente, foi quase 40%, foi exatamente 38% a mais do que no ano anterior, do que em 2022. Em 2021, foram a terceira maior motivação para afastamento no Brasil. E uma pesquisa recente, obtida pelo Valor Econômico, mostrou que 48% dos 8.980 trabalhadores entrevistados têm risco de saúde mental. 44% sofrem de insônia. 60% são sedentários. E 60% também têm sobrepeso e obesidade. E aí eu quero voltar para você, Eduardo, porque é exatamente aquilo que a Dani falou, né? Todos esses fatores que têm um peso na vida de qualquer trabalhador, quando a gente vai para um atleta de alto rendimento, tudo isso é potencializado, né? É potencializado, é importante. Os números que você apresentou, eles chamam a atenção também para um fato de que não existe saúde mental sem saúde física e vice-versa. Então, os dados de sobrepeso, eles falam muito sobre qualidade de vida, sobre hábitos. E para que a gente consiga manter, né, uma qualidade de vida razoável, a gente precisa ter hábitos. E cuidar e gerenciar os fatos do dia a dia, os imprevistos do dia a dia. Imprevistos eles vão acontecer sempre. É o que a gente pode prever sobre eles. A gente não sabe quais e em que momento. E isso vai gerando um estresse e muitas vezes a gente pode acabar usando isso também como uma muleta. Ah, mas hoje não vai dar para eu me cuidar, né? Porque olha o que aconteceu. Tô estressado. Tô muito estressado, né? E a gente vai deixando assim, vai perdendo oportunidades, são oportunidades de conseguir ter uma qualidade de vida razoável, que vai impactar também na nossa saúde mental. Para o atleta é a mesma coisa, ele também tem que ter um autocontrole enorme. Eu cheguei de Paris recentemente, estava lá durante os Jogos, e a vila dos atletas é uma verdadeira Disney de armadilhas, né? Assim, você tem muita comida disponível,
sorvete de graça, diversas tentações. Então, se o atleta ele não consegue manter ali a sua rotina naquele momento, o que vai acontecer? Ele vai se perder. E aí ele pode perder uma medalha no refeitório. Sim. Um excesso de sorvete. Eu acho que eu cairia nessa tentação. É fácil. Cairia. É fácil. Fico pensando, Eduardo, também na pressão psicológica para esses atletas que acabam sendo lesionados. Ou durante a competição, ou pouco antes da competição e não conseguem participar desse evento esportivo. O trabalho de saúde mental para garantir a estabilidade emocional desse atleta também deve ser enorme, para que ele não desista, para que ele tenha um bom tratamento, porque deve interferir no tratamento físico também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para gente. A relação entre lesão e estresse, ou estresse e lesão, ela também é muito próxima. Porque um atleta estressado, ele vai ficar com a musculatura mais tensa, e a chance dele se atrapalhar, dele perder o foco, dele se machucar é muito maior. E quando isso acontece, aí realmente vem medo, né? Porque eu me preparei durante tanto tempo para estar aqui e agora, será que eu vou conseguir? E isso também pode fazer com que ele escape das chances que ele tem ainda de se cuidar e de se recuperar. Mas ele precisa aderir ao tratamento que é proposto pelo médico, pelo fisioterapeuta, pela massoterapeuta, porque esses profissionais eles conseguem resolver alguns quadros até com uma certa rapidez. E se o atleta ele perder a cabeça, ele vai perder a oportunidade de se recuperar e estar de volta no game. Sim. Né? Então ele precisa também ali lidar com emoções nesse momento, porque são emoções muitas vezes fortes e não dá para você deixar a ansiedade tomar conta e ficar pensando, e se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu não me recuperar? Ele precisa botar a cabeça no lugar e fazer o que tem que ser feito para voltar para o jogo. Dani, queria falar um pouquinho sobre prevenção, olhando para essa questão da segurança no trabalho também. Claro, trazendo para esse âmbito da saúde mental, porque nem todos os dias a gente acorda bem. A gente estava conversando, para você que está acompanhando a gente, antes de o programa começar, que eu, como jornalista, por exemplo, apresentadora de TV, claro que eu não estou exposta como um atleta olímpico para o mundo, mas tem pessoas acompanhando, pessoas me seguindo, né? E aí tem que ter cuidado com o que você fala, com o que você expõe. Geralmente os programas são programas ao vivo e isso gera uma certa ansiedade e gera críticas também. Isso gera críticas. A gente acaba recebendo muitos elogios, mas críticas também, muitos ataques nas redes sociais. E aí o dia que a gente está bem, emocionalmente bem, Dani, parece que esse bem-estar blinda esses maus sentimentos em relação a essas críticas. O dia que a gente não está bem, por N razões, sem querer você absorve aquilo. Isso deve acontecer com todo mundo. E todo mundo, de alguma forma, em eras de redes sociais, também está exposto. Então, tem uma coisa que eu achei super importante falar de medo. A gente fala pouco de medo hoje, né, no ambiente corporativo, porque é uma daquelas palavras proibidas. Eu não posso falar que eu estou com medo de algo. Eu tenho que ser aquela pessoa super-heroína, a Lívia super-heroína que vem aqui, está sempre impecável, entrega o seu melhor todos os dias, porque o corporativo valoriza muito, né, o ser realmente a sua melhor performance a todo tempo. O que a gente conversa um pouco eu gostei muito dessa fala da disciplina. Então a gente precisa ter uma disciplina de manter uma harmonia. Então isso vai, né, Lívia, na parte física. E eu estava lendo um estudo ontem que fala, eu estudo muito sobre felicidade. E na felicidade, as pessoas acham que a felicidade é muito subjetiva, a minha felicidade é diferente da tua. Eu concordo e ela é, mas existem aspectos que nós estamos mais próximos do que as pessoas gostariam de acreditar. Um deles é a importância do exercício físico. Para uma atleta, aquela maximização do exercício vai ser muito diferente do que para a gente no dia a dia. Então, o nível e a intensidade mas que a gente precisa fazer exercício, se nutrir bem, manter a questão de relacionamentos, manter finanças em dias. Então, eu acho que a gente precisa ter, voltando para o teu ponto, uma harmonização de alguns pilares que antes não eram valorizados. Antes eu só quero ver o resultado. Então, como é que eu consigo estimular, por exemplo, no ambiente corporativo, que a gente fale desses pilares, que a gente dê recursos para as pessoas conhecerem os pilares e trabalharem nisso para que quando algo aconteça, né, um hater, um projeto dê ruim, quando algo me tire do prumo, eu não vá para um buraco, porque eles falam muito nessa questão, tu começa a ir para um escuro que tu não consegue mais sair de lá.
E eu acho que esse é o risco. E aí o risco é de depressão mesmo, de tu não ter perspectiva de olhar para frente e ver uma solução. Então, a diferença entre tu ver e tu estar bem e tu ver uma avaliação que tu sabe que não é pessoal. E é super importante, nesse momento isso afeta muito a juventude, tá? Que eles não sabem diferenciar. Eles acham que é tudo sobre ele, a gente é muito umbilical e na verdade não é. Fala muito mais da pessoa que está fazendo esse comentário sobre ti do que sobre ti. Sim. Só que tu conseguir estar bem o suficiente para fazer essa distinção é a diferença. Sim. E não é de uma hora para outra, é num trabalho consistente de trabalhar essa harmonização desses grandes pilares da vida, que é o exercício, a alimentação, relacionamentos, os amigos. Então, que não precisa ser muitos ou poucos, de cada um, mas são pilares já estudados. A espiritualidade, que não é necessariamente religião, mas são pilares que são fundamentais para a gente ter esse olhar, trabalhar nisso, para quando algo externo acontecer, pode até nos desestabilizar, porque isso é humano, mas a gente não vai cair realmente num lugar muito profundo. Você falou uma verdade absoluta, né, Dani? Todo mundo sabe dessa questão de que muitas vezes um ataque de ódio, uma crítica, fala muito mais sobre quem a faz do que aquele que está recebendo. Mas interiorizar isso que é difícil, né? Que depende de todo esse trabalho nesses vários pilares. Então, a sua dica a sua orientação profissional é buscar equilíbrio em todas essas facetas da vida. Praticar atividade física, estar bem em relação aos relacionamentos, procurar espiritualidade, que não é necessariamente a questão da religião. Tem mais alguma que dá para dar uma receitinha de bolo para quem está acompanhando? Na verdade... Terapia, talvez, ajuda? A questão emocional, espiritual, junto com... Terapia pode funcionar e a gente recomenda, né, hoje muito mais. Inclusive, só um ponto para voltar na tua pesquisa, que eu acho fundamental de trabalhar com dados. Para mim, ainda, aqueles 48% está muito subnotificado. Porque as pessoas têm medo de dizer... Estigma. É estigma. Então, eu posso dizer que eu quebrei o tornozelo por jogar futebol ou por estar caminhando na rua e eu quebrei o tornozelo, torci, mas eu não digo que eu não estou bem emocionalmente, porque eu ainda considero isso como algo muito vulnerável e o que as pessoas vão achar? Vão achar que eu tô louca. Fraco. Fraca, eu tô louca e não vão me contratar, não vão me promover, então ainda tenho medo do estigma. Eu acho que quando isso começa a reconhecer do ponto de todos estamos juntos, todos passamos por uma fase de mais ou menos, como é que a gente deste ponto, tu falaste muito dos pontos, né? Como deste ponto eu consigo fortalecer pra gente juntos evoluir. E quando a gente trata de segurança psicológica, num ambiente emocionalmente seguro, que é o que eu trabalho muito, estudo muito, é como esse sentimento coletivo. Porque o que a Simone Biles teve, ela teve coragem, isso foi dela, é de um indivíduo. Quando tu consegue trabalhar isso numa equipe de ginástica, que todas elas nessa equipe têm este momento de poder compartilhar uma com a outra, eu não estou bem, e isso não tem medo da consequência. Eu não tenho medo de não ser chamada para a próxima Olimpíada, eu não tenho medo de ser alocado no próximo projeto, eu não tenho medo de me tirarem do ar. Isso é o que dá a garantia de eu naquele momento chegar e dizer assim, eu não estou bem hoje. E tu ser acolhido, isso resolver muito mais rápido do que aquilo ser consumido internamente. Eu não estou bem, por que será que eu não estou bem? Eu não consigo nem reconhecer. E o risco, falando dos exemplos da Simone Biles, mas a gente pode trazer para vários exemplos do corporativo, no trabalho, Simone Biles, o risco dela não reconhecer naquele momento, que foi uma decisão muito corajosa dela, é que ela podia morrer. Porque o twist é a perda da noção espacial. Ela podia cair com a cabeça, torcer o pescoço e morrer. Então, teve muita coragem naquele momento, que é o grande momento, ela sair. A gente não precisa passar por esses grandes momentos, uma vez normalizando isso no ambiente, né? Eu estou muito ansiosa, eu estou muito nervosa. Se eu conseguir falar sobre isso, Lívia, tu pode me ajudar. Eu posso reduzir as reuniões do dia, eu posso procurar uma ajuda, eu posso... Isso já é a normalização da cultura de reduzir o medo e a gente entender que é algo que todo mundo passa. Os números para mim estão subnotificados, então a gente conseguir entender que algo não é da Dani, não é da Lívia, não é do Eduardo, somos nós. E como a gente sai daqui para melhorar em coletivo. Gostei dessa fala da Dani. Eu acho muito importante ver o lugar da Simone Biles, né? Ela fez para se proteger porque ela podia morrer, mas ela tinha que enfrentar um outro medo. O medo do treinador não gostar. Sim. Do Comitê Olímpico Americano ficar bravo com ela, do torcedor norte-americano, que é fanático também, dos patrocinadores. Então ela teve que escolher o que eu vou enfrentar agora, né? Balança, né? E quando ela faz isso é muito importante, e aí foi um número muito grande de jogadores de futebol do Brasil falando sobre depressão. Foi o Gabriel Medina do surf, né? Que também foi lá e falou assim, olha, desculpa, não vai dar, preciso de um break.
preciso parar um pouco. Isso é muito importante porque leva uma mensagem poderosa para o grande público. Se essas pessoas, né, que são tão importantes, capazes de fazer coisas absurdas, podem sentir dificuldades, ter fragilidades e parar um pouco para se conhecer e poder retornar, então você pode também. Então todos nós podemos. E não tem nada de errado com isso, né? Tem momentos em que a gente precisa falar um não às vezes não é só para fora, é para dentro. É aceitar que eu tenho o direito de falar um não, de fazer uma pausa, consertar o que tiver que consertar e seguir em frente e vai ficar tudo bem. Eu poderia terminar a entrevista agora com essa mensagem, mas ainda temos tempo. Dani, pode falar. Só queria complementar, porque a gente fala dessa questão da pausa. Eu sou nanoatleta, comecei a fazer exercício depois dos 40, então nunca é tarde para começar. Mas eu não entendia que o repouso faz parte do treino. Eu fui entender isso faz muito pouco tempo. E isso vale, aí fazendo o paralelo no burnout. O burnout é o esgotamento do humano. E não é porque tu está desmotivado, Lívia, justamente é porque eu tô tão engajado no treino de horas ou no meu trabalho, eu tô tão apaixonada pelo que eu estou fazendo, que eu esqueço de pausar. Aí eu já não durmo direito. E aí a gente começa a trazer o descarrilhamento. Então, no ambiente corporativo, se louvava muito quem dormia pouco, quem trabalhava final de semana, quem não tirava férias, quem não tirava aquele período, era o profissional exemplo. Olha só, ela saiu de voltou de disposição, que disposição, trabalho, que energia, que maravilha, que vestindo a camiseta, que 3 anos depois a pessoa apaga. É lógico. A diferença de um computador que a gente burnout é como se fosse tela preta no computador. A diferença do computador é que tu vai lá e tu troca um HD. O ser humano, o cérebro, ele é afetado de uma maneira que às vezes demora anos para a pessoa recuperar ou ela nunca mais volta para o estágio. Porque por mais que o cérebro tenha neuroplasticidade, ela é limitada se tu começa a queimar as conexões neurais através dessa maximização da performance sem a pausa. Mensagens maravilhosas agora que a gente está encaminhando para o final do programa, mas eu tenho mais alguns dados para você que está com a gente hoje. Um estudo publicado pela People at Work no ano passado ouviu um pouco mais de 32 mil trabalhadores de 17 países, sendo 1.412 aqui no Brasil, e mostrou que o tema saúde mental vem circulando abertamente dentro das empresas. Globalmente, 68% sentem poder conversar sobre saúde física e 64% afirmam o mesmo em relação à saúde mental. No Brasil, são 65% e 63%, respectivamente. Já 57% globalmente e 43% de brasileiros não acham que seus gestores e colegas estão preparados para conversar sobre saúde mental no trabalho sem julgamentos. E aí a gente está nesse minutinho final, que é o que eu trouxe agora de dados, Dani e Eduardo, resume exatamente tudo aquilo que a gente falou, refletido em dados. Estigma, as pessoas têm medo de falar sobre saúde mental, mas ela é implacável quando não está em dia, né? É preciso cuidar da saúde mental para continuar produzindo. Só para a gente fechar a mensagem final de ambos, começando com você. Então, vamos lá, eu acho que todos sabem, todos falam abertamente que é um tema importante. Quando eu vou falar do meu eu, é que ainda reside o medo. Então, assim, saúde mental é importante, 100% das pessoas vão te dizer que é importante trabalhar saúde mental no trabalho. Quando eu preciso abertamente chegar e dizer que eu não estou bem, é esta a lacuna que a gente precisa cumprir. Então, agradeço muito vocês nos acompanharem para juntos a gente conseguir mudar esse espaço entre entender que é importante e eu conseguir me sentir confortável e segura para falar. A gente falou muito, Eduardo, nessa sua área voltado, essas orientações voltadas para esses atletas de alto rendimento, mas nós, atletas amadores, também podemos absorver essas lições para a gente, né? Também é importante. Devemos, porque o desafio, ele é tão grande quanto o que lhes parece na sua cabeça, né? Como você sente para ele. Então, mesmo um atleta amador enfrenta grandes desafios e tem as suas dificuldades também. E pegando carona na nossa conversa de agora há pouco, pensar que grandes atletas podem fazer isso e que a gente também pode, eu diria que é mais do que isso. Cuidar da saúde mental não pode ser uma teoria. Falar sobre saúde mental dos outros é uma coisa. Falar sobre a minha saúde mental e brincar com isso,
uma outra. E praticar o cuidado com a saúde mental é o terceiro e mais importante. Então, levar isso de verdade para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. A Dani falou de pilares, né? Um pilar importante aí e equilibrado também é o do lazer. Sim. Não é nem muito, nem pouco, mas tem que ter lazer também. Né? Não quer dizer que se tem disciplina não pode ter lazer. Tem que ter. Né? É o conjunto disso tudo que nos coloca na nossa melhor condição de vida. Maravilha. Infelizmente eu preciso encerrar o programa, nosso tempo acabou. Falamos com o Eduardo Silo, psicólogo e coordenador da preparação mental do Comitê Olímpico do Brasil, e com Dani Plesnik, professora de segurança psicológica da Hilma. Muito obrigada pela participação de vocês, foi ótimo. Bom, o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e pela companhia. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema aqui pra gente, nos envie um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.